para a cidade de Jerusalém, para Israel. Junto com ele, o rei manda alguns provimentos para ele trabalhar no meio do povo, para ele reconstruir a cidade. E ele chega na cidade, ele edifica os muros, tampa as rachaduras, coloca os portões novamente, deixa a cidade fortificada. E no capítulo 8, a gente vai se deparar com um dos momentos mais lindos neste livro de Neemias. Do capítulo 8 ao capítulo 10, o povo de Israel vai presenciar um avivamento extraordinário. E quando vemos na Bíblia, quando começamos a observar a Bíblia, nós nos deparamos com um avivamento que começa com a sede do povo. Mas sede de quê? A Bíblia fala que eles se reuniram todos, toda a cidade, homens e mulheres de conhecimento que poderiam entender, se reuniram numa praça, perto de um portão chamado Portão das Águas. E quando se reuniram naquela praça, eles chamaram o sacerdote Esdras e disse: Esdras, abre o livro, leia o livro para nós. Porque essa geração que se encontrava reunida nesse momento ainda não tinha um conhecimento das Escrituras Sagradas. Era uma geração nova que vinha de um cativeiro, que não tinha entendimento, que não conhecia a palavra. Então, quando eles retornam do cativeiro, que começa a reestruturar a cidade, que se encontram já estabelecidos economicamente, a cidade está segura, os muros estão seguros, os portões estão seguros, então já há estrutura física. Então o povo se reúne junto a esse portão das águas, que era um portão pelo qual eles levavam água para o templo, para poder manter o templo. Então, perto desse portão, o povo se reúne, chama o sacerdote e diz: abre o livro e leia o livro para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o livro era escrito numa língua que o povo não entendia, porque o povo vinha de um cativeiro, aonde lá eles falavam o aramaico, e o livro era escrito em hebraico. Então, quando Esdras abre o livro, a pedido de quem? Do povo. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente começa a entender que o povo tinha sede da palavra. E é nesse ponto, irmãos, que começa um avivamento em mim, em você e numa igreja. É quando a igreja, é quando o povo tem sede da palavra. É quando não nos conformamos simplesmente com movimentos ou espetáculos humanos, mas o que nos atrai é a palavra. Quando somos atraídos pela palavra, você pode ter a plena certeza que dentro de você Deus está querendo acender um avivamento. Quando a palavra lhe atrai, quando você se sente atraído, se sente bem em ler, se sente bem em ouvir, então você já tem o nível ao qual Deus quer lhe dar um avivamento. Porque tem pessoas que são atraídas por movimentos, tem pessoas que são atraídas por espetáculos, mas o movimento passa, o espetáculo cessa, e quando saem do templo, voltam para casa do mesmo jeito. Mas o avivamento que vem da parte do Senhor, o primeiro passo é quando há uma sede e um desejo em ouvir a palavra. Porque, irmãos, o poder emana da palavra. Não há poder de Deus sem a palavra. Não há unção de Deus sem a palavra. Não há revelação de Deus sem a palavra. Não há transformação de Deus sem a palavra. Então, você quer experimentar um avivamento de Deus na sua vida? Olhe para a palavra. Se sinta atraído pela palavra. E quando Esdras abre o livro, louvado seja o nome do Senhor, e o povo está ali todo diante daquela praça, e o interessante é que eles se reuniram nessa porta, chamada Portão das Águas, com o desejo de ouvir a palavra de Deus.
que também é a água viva, louvado seja o nome do Senhor. Então esse portão das águas era por onde as pessoas levavam água para manter o templo. Era um portão específico para entrar essas pessoas com água. E foi junto a ele que Deus começou a trabalhar no meio de Israel, trazendo um avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. E Esdras, que era o sacerdote, abre o livro. Louvado seja o nome do Senhor. E começa a ler. Foram 7 dias, irmãos, lendo a palavra. Eram 6 horas de leitura. Começava ao amanhecer e terminava ao meio-dia. Durante esses 7 dias, todo Israel estava lá, na praça, junto ao portão das águas, ouvindo a palavra. E quando aquele povo, que não tinha muito conhecimento sobre a palavra de Deus, que era um povo que vinha do cativeiro, que lá no cativeiro não tinha intimidade, lá não se lia a palavra, quando eles começam a ouvir, e a palavra do Senhor diz que enquanto Esdras lia, tinha uma pessoa explicando. Aqui a gente entende que havia um intérprete que estava interpretando do hebraico para o aramaico, que era a língua que o povo estava entendendo, que eles vinham do cativeiro no Egito. Então quando eles começaram a ouvir a palavra, eles começaram a ter uma reação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles começaram a ouvir a palavra, foi o primeiro passo para começar o avivamento. Primeiramente o livro foi lido, depois o conteúdo foi explicado e todos entenderam. E quando eles ouviram atento, eles se alegraram por estar entendendo o que estava sendo lido. A palavra era lida, o povo entendia, eles começaram a se alegrar. E no versículo 6, versículo 5 diz: E Esdras abriu o livro perante os olhos do povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Eles tinham sede em ouvir a palavra, e havia reverência pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Esdras abre o livro, toda a multidão se põe em pé em reverência à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Esdras começa a ler, a Bíblia diz que Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos e inclinando-se e adorando o Senhor com o rosto em terra. Foi aqui que começou o avivamento no meio do povo de Israel. Um povo que voltava de um cativeiro. E começou o avivamento pela palavra. Lendo, entendendo, escutando e reverenciando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você quer experimentar um avivamento da parte do Senhor na sua vida, tenha apreço pela palavra, tenha interesse pela palavra, seja atraído pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Atenção, interesse e aprendizado diante da palavra que revela a vontade de Deus. A nossa atitude diante da Bíblia pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Como você trata a palavra de Deus? Qual é a sua reverência diante deste livro? Como você o vê na sua vida? Irmão Francisco falou nessa noite que é a própria palavra de Deus, que muitos dizem que foi o homem que fez do jeito que ele quis. Mas você, como tem o entendimento dessa palavra? Você, como olha para essa palavra? Será que este livro é quem está ditando as regras da sua vida? Ou é você mesmo que está dizendo como quer, como vai fazer e do jeito que quer fazer? Que avivamento é esse que nós estamos experimentando? Que presença é essa que nós estamos experimentando, que não nos leva a reverenciar e a buscar entender e ter atenção e apreço pela palavra? Quantas vezes nós abrimos ela dentro da nossa casa? Quantas vezes nós lemos ela dentro do nosso quarto? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós procuramos respostas nela?
estamos procurando poder em outros locais, mas a resposta vem da palavra. O poder vem da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, irmãos, é o livro que vai orientar a sua vida. É por isso que eu me alegro quando eu vejo esses meninos de 14, 15 anos lendo a palavra. Porque eu sei que é ela que vai ditar as regras, os porquês e os para onde eles vão chegar. Então quer um conselho? Agarre a palavra. Leia a palavra. Aleluia. Se pegarmos o nosso celular e olharmos quanto tempo nós estamos com ele durante o dia, eu tenho certeza que no mínimo de nós jovens que estão aqui, não tem um aqui que tenha menos de 3 horas por dia no celular. Dificilmente. E se essas 3 horas fossem investidas na palavra, sabe o que aconteceria? Nós teríamos menos crise de ansiedade. Nós teríamos menos complexo de inferioridade. Nós entenderíamos que nós somos chamados por um Deus que é poderoso e que nada deste mundo pode abalar nossa estrutura. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Talvez se investíssemos mais no que tem sentido em nossa vida, nós não sofreríamos tanto. Não haveria tantas dúvidas. Não chegaríamos na juventude com tantas perguntas. Mas teríamos uma grande certeza: o Senhor é o meu Deus e eu não vou temer o que me possa fazer o homem. O problema, irmãos, é que não investimos tempo. Não dedicamos tempo. E queremos ser cheios. Cheios de quê? Não há avivamento sem a palavra. Irmão, se a palavra rege todas as áreas da sua vida. Sabe quando você não está conseguindo orar? Que isso é normal. Não é porque você é um incrédulo, não. Isso é normal. Ore a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando você não estiver conseguindo orar, abra a Bíblia e comece a ler ela. O Senhor é meu pastor e nada faltará. O Senhor é meu pastor. Então não tenho falta de nada. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Olha, o Senhor me faz descansar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Aleluia. Quando você não tiver força para orar, vá ler a Bíblia e ore a Bíblia. Porque o poder vem dela. Louvado seja o nome do Senhor. Ela irá ditar as regras e os destinos. O irmão bem leu: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Não há vida em Deus sem a palavra. Não há intimidade com Deus sem a palavra. Não há comunhão com Deus sem a palavra. É bom vir para a igreja, é bom escutar o irmão pregar, mas não existe prazer maior no mundo de quando você está dentro da sua casa, no seu quarto, que você abre a Bíblia e lê e pode escutar o próprio Deus falando. Bradando dentro do seu coração através da palavra. Não há experiência melhor do que essa. Quando você abre a Bíblia dentro de casa, lê e entende e ouve a voz do Senhor falando ao seu coração. Então, se você está cheia de complexos, se você não se vê como a preciosidade de Deus, se você não consegue se enxergar como alguém exclusivo de Deus, olhe para a palavra, porque lá está escrito que nós somos a menina dos olhos de Deus, o povo escolhido, geração eleita, povo adquirido pelo Senhor. Você sabe o valor que você tem? A palavra lhe diz isso. Então, irmãos, avivamento começa com a palavra. É na palavra. Quando você se sente atraído por ela, pode ter certeza que Deus está querendo derramar sobre a sua vida algo
algo novo. Mas tem épocas em nossa vida que quando chega a hora da palavra, no culto, a gente diz, agora é a palavra. Estava tão bom os louvores. Que quando abrimos, que não temos nem apreço nem desejo em abrir a nossa Bíblia em casa. Mas existem momentos em que Deus brada ao seu coração e lhe atrai para a palavra. E é nesses momentos que você deve dar ouvido à voz do Senhor, porque com certeza o Senhor está querendo derramar um avivamento ou algo novo sobre a sua vida. Então a palavra é o começo de todo avivamento. É pela palavra, louvado seja o nome do Senhor. E depois que o povo lê a palavra, adora ao Senhor, se alegra, ouve a palavra, entende quem é o Deus que está com eles, se quebrantam, vê onde eles se encontram. Porque a palavra faz isso com a gente. Nos diz qual nível nós estamos diante do Senhor. Então o povo vai para a oração. No versículo 6, quando Esdras louva ao Senhor e o povo em uma só voz diz: amém, assim seja, amém, assim seja. Eles começam o quê? A levantar as mãos e a se inclinarem, adorarem a Deus com o rosto no pó, louvado seja o nome do Senhor, porque entenderam que o Deus que estava falando na palavra era o Deus Todo-Poderoso e que eles estavam distantes desse Deus. Então eles se inclinaram sobre o seu rosto, com o rosto no pó, começaram a orar. Segundo passo do avivamento, oração. Irmãos, a oração de manhã, de tarde, à noite, como o irmão cantou. Esse culto, irmãos, foi acontecendo e a palavra foi fluindo na minha mente, porque estava tudo se encaixando com o que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Quando o Tiago falou que ele ia trazer uma palavra, eu disse: o que eu vou pregar? Ele botou um cartazinho lá que diz que o Senhor é a nossa força. Eu me lembrei do versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Fui procurar o texto e encontrei esse texto. E o culto hoje foi fluindo de uma maneira extraordinária sobre essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o segundo passo do avivamento é a oração. Sem ela, você não existe diante de Deus. Porque a oração é o resultado de quem tem fé. Porque lá em Hebreus 11:6 diz que é necessário que aqueles que se aproximam creiam que Ele é galardoador dos que os buscam. Então quando a palavra chega no coração, que você entende o poder que tem o Deus da palavra, você não consegue viver sem oração. Oração de manhã, à tarde, à noite. Quando tudo vai bem, oração. Quando não está dando certo, oração. Porque a oração mede o nível da revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma frase aqui anotada, mais ou menos nesse sentido. O nível da oração determina o caráter da revelação. Então, quanto mais você está próximo do Senhor, maiores serão as revelações que o Senhor terá para com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo passo do avivamento é orar. Orar sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para iniciar o avivamento é a palavra. No processo do avivamento, a oração. E quando nós entendemos o propósito e a vontade de Deus em nossa vida, e entendemos o quão grande Ele é e o quão pequeno eu sou, nós passamos a confessar os nossos pecados, porque não há avivamento sem arrependimento. Sabe o que o povo fez? No capítulo 9 e no versículo 2: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seu pai. Você sabe por que eles chegaram a esse ponto? Porque ouviram a palavra. Olha o poder da palavra.
A palavra nos faz ver o quão ruim nós somos, o quão nós somos pecador. Então o primeiro passo é a palavra, o segundo passo é a oração, depois vem a confissão. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão tem que ser uma pessoa alegre. Quando o povo começou a ouvir a palavra, irmãos, e entender as revelações que Deus estava dizendo, eles começaram a chorar. Provavelmente o texto que eles leram foi o texto que fala do pecado e da consequência do pecado. Eles começaram a chorar. E quando eles choravam, Neemias chegou diante dele e diz: não chorem, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é o segredo da caminhada cristã. Um coração alegre aformoseia o rosto. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você quer um conselho? Se alegre no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Seja contente e realizado no Senhor. Pode não estar dando certo, pode não estar sendo do jeito que você quer ou do jeito que você planejou, mas se alegre no Senhor, porque quando você se alegra em Deus, Deus fica alegre com você. E quando Deus se alegra, você é cheio de força e de vigor da parte do Senhor. Porque se você consegue acessar o coração de Deus e alegrar a Deus através da sua adoração, então o Senhor envia força, o Senhor envia refrigério, o Senhor envia calmaria. Se alegre no Senhor. Não fique triste, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, ouviram a palavra, oraram, confessaram os seus pecados, e o quarto e o último passo do avivamento, firmaram um compromisso com Deus. Foi o que eles fizeram. Capítulo 10, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos. Capítulo 10, versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Então, irmãos, avivamento começa na palavra. Avivamento tem que ter oração. Avivamento traz confissão de pecado. E avivamento traz compromisso com Deus. Ah, irmãos, se engana quem pensa que ser avivado, simplesmente um culto resolve o problema. Que o movimento de um culto é um avivamento. Não. Você é avivado quando você tem apreço pela palavra. Você é avivado quando você tem intimidade com Deus através da oração. Você é avivado quando constantemente você está: Senhor, eu sou falho e pecador, me ajuda a conseguir, porque se o Senhor não estiver comigo eu não consigo. Você é avivado quando você firma compromisso com Deus, quando você se compromete com o Senhor e com a sua obra. É por isso que quem não tem compromisso com esta obra não consegue experimentar as bênçãos do Senhor. Mas quando você se compromete com o Evangelho, quando você se entrega ao Senhor e diz: Senhor, aonde me mandares eu irei, o que mandar eu falar, eu falarei, onde o Senhor mandar eu tocar, eu tocarei, onde o Senhor mandar os meus pés pisar, eu pisarei. Senhor, não mais eu, mas Cristo em mim. Então você está vivendo o avivamento do Senhor na sua vida. Jovens, se queremos estar avivados no Senhor, começamos por aqui. Palavra. É ler, procurar entender, procurar explicar.
para quando chegar aqui, para quando chegar num colégio, para quando chegar numa rua, que forem confrontados, não ficarem calados, porque Deus não abre mão. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e Deus levanta os seus para lhe defender de dentro das instituições. Deus quer você, quer usar você dentro das instituições para dizer que Ele é Deus e de que Ele ainda tem um povo que vela pela sua palavra. Se nós ficarmos calados, se nós ficarmos em silêncio, enquanto as pessoas lá fora estão defendendo o pecado, estão normalizando tudo, se a igreja, se os jovens, se os crentes ficarem em silêncio, nós estaremos omitindo o Evangelho. E a palavra do Senhor diz que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Então seja o mensageiro do Senhor. Seja uma torre forte dentro da sua escola, que quando levantarem a voz para falarem mal do nosso Deus, você também possa levantar a sua voz e dizer: não é desse jeito não, Deus é isso, Deus é assim, Deus pode, Deus faz e Deus tem. Não fique em silêncio, porque foi você, menina, menino, jovem, senhora, que Deus chamou para defender essa palavra aonde quer que você for. Você quer experimentar realmente Deus? Você quer experimentar as promessas de Deus em sua vida? Se agarre com a palavra. Leia a palavra, estude a palavra, mastigue a palavra, viva a palavra, e Deus irá lhe abençoar aonde pisar a planta dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu sou grato a Deus pela oportunidade. Amém.